19 de dezembro, domingo, eu vou ver com vocês neste vídeo o gráfico do índice Bovespa. Vamos estudar o gráfico do índice Bovespa, depois Petri 4, Vale 3, CSN Mineração, Semin 3, o gráfico de Açaí, que eu destaco, e vamos também estudar alguns pedidos, Azul 4, BRML3, CVC, Natura, Banco Pan-Americano, BPAN, e RBR3, vamos terminar com Magazine Luiza MGLU3. Com relação ao índice Bovespa, depois dessa subida aqui do índice Bovespa, o índice faz o quê? Praticamente uma acumulação, está andando de lado aqui. Isso é uma forma de correção, essa acumulação aqui, chamada correção no tempo. A correção nem sempre é caindo, tá? A correção pode ser uma lateralização, que é o que está acontecendo neste momento com o índice. O índice Bovespa, na minha opinião, para continuar subindo, vai ter que romper os 109.506 pontos, vai ter que romper a resistência desse topo aqui, tá? Se romper, pessoal, na minha opinião, se romper essa faixa aqui, próxima parada lá no 114.800. Por quê? Porque lá nós temos uma outra resistência que foi esse topo aqui deixado em outubro, tá? Também tivemos um topo deixado em setembro. Então, essa faixa aqui é uma resistência. Chegando lá, a tendência é tocar e recuar, certo? O índice tem um suporte na região aqui dos 107.400, onde nós paramos na última sexta. Depois, nessa região de 105.704 e na média móvel de 21 períodos, que é a linha roxa, essa linha roxa mais forte. Aqui a média de 21. Quando o preço cruza para cima da média, se houver um recuo, se houver uma queda, a tendência é buscar a média, ou seja, 105.307, então ali um ponto de suporte, tá? Vejam que as médias apontam para cima, certo? Tanto a de 9 quanto a de 21, o volume aumenta, isso é positivo. E vamos ver se o índice começa a fazer zigue-zagues para cima aqui, tá? Lá no gráfico semanal, o que nós podemos observar? Depois de 2 semanas aí de alta, o índice deixa aqui um candle de pequena baixa, né? Vamos ver se o índice faz aqui o ideal seria que o índice fizesse o quê? Uma correção nesse tempo gráfico, né? No semanal, fizesse uma perna de baixa e depois uma onda 3 de alta. Isso seria uma sinalização de que teria chegado ao fim essa queda aqui que começou lá em junho, tá? Não há sinal à vista disso, precisamos de mais candles aqui para ver se isso vai acontecer, né? Essa onda 3 para cima seria o ideal para a gente, né? Uma sinalização muito forte mesmo. E o que nós temos para dizer para vocês neste momento é que essa faixa aqui, ó, 111.701, é uma resistência nesse tempo gráfico, no semanal, tá? Se continuar subindo, busca ali o 114, que é a resistência lá no diário e também uma resistência importante aqui no semanal. Tá? Nesse tempo gráfico, as médias ainda apontam para baixo, certo, pessoal? Tudo que foi feito até agora foi um repique, né? Até a média. Vejam que pela primeira vez aí em meses a gente fecha acima da média de 9 períodos e agora estamos buscando a de 21. Vamos olhar o gráfico de Petri 4. Petri 4 eu desenhei aqui para vocês esse retângulo aqui em cima. Ali é a resistência, ó, bate, cai, bate, cai, bate, cai. Então, a faixa dos 31,13 até 31,30 é uma região de forte resistência, tá? Eu volto a achar interessante esse gráfico somente se Petrobras romper 30,69, tá? Se romper esse topinho aqui, certo? Onde é que temos pontos de suporte? Suporte imediato, 28,78, depois 28,60. De imediato quero ver com vocês o gráfico de Vale 3. O gráfico de Vale 3, pessoal, esse é o gráfico semanal. Vejam que no semanal nós já tocamos na média de 21 períodos. Então o que a gente espera agora? Isso aqui é um ponto de resistência, tá? A próxima resistência está ali na faixa de 82 a 83. Tá, isso aqui é a próxima resistência.
Na média já é uma região onde o gráfico pode sentir resistência, tá? Então toca ali, pode cair, certo? Seria até interessante, após aí 4 semanas de alta, que Vale fizesse uma perna de baixa e depois fizesse uma onda 3 para cima. Isso seria muito interessante porque é uma sinalização de que ele inverteu a tendência. O que era queda passa a ser alta. Nesse momento, vejam que essa alta de Vale foi apenas um repique. Tá? O que nós gostamos de operar não é o repique, como todos sabem. Né? Nós gostamos de operar a onda 3 para cima. Tá? Esse repique veio acompanhado de um volume um pouquinho mais alto, já é algo positivo. Quero olhar com vocês o gráfico diário. Aqui no gráfico diário eu não vejo compras neste momento para swing trading, aquelas operações curtas, né, que duram alguns dias. Por quê? Está numa região perto já da resistência, né? Olha aqui, ó, a faixa de 80 com 97, 81, né, é resistência. E depois ali dos 82 com 30, 82, até 83, gente, é tudo resistência, porque esse topo aqui, ó, é uma resistência ao preço, tá? 81 com 91 é uma resistência bem importante, tá? Porque é a parte aqui de baixo, né, de um gap, olha aqui na esquerda, ó, tem um gap, né? Essa parte inferior aqui, então aqui está o gap, a parte superior é resistência, a parte de baixo também é resistência, tá? Ou seja, ali na faixa de 81 com 91. Então, eu não vejo entradas no papel aqui neste momento, certo? Teria que esperar uma correção maior, tá? Nesse tempo gráfico já observamos, né, uma inversão da tendência, o que era baixa passa a ser alta. Porque o papel vem fazendo zigue-zagues para cima. Deixa eu só limpar esse gráfico aqui. Eu gosto muito da metodologia das ondas de Elliott, né? Aqui temos um ciclo, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Essa 5 pode avançar mais um pouquinho ainda. Será que depois vem uma correção ABC? Tá? Vamos ficar esperando. Onde é que Vale tem suporte? Nas médias. Suporte, se cair 7,7 com 36 e depois lá em 7,3 com 40. Tá? Não estou dizendo que vai cair, estou dizendo que se cair, são pontos de suporte, prováveis pontos de suporte. Quero ver também o gráfico de uma outra mineradora, Semin 3, tá? Olha aqui, ó. Tá invertendo a tendência, né? Essa longa queda que começou em maio, agora passa a ser alta. Como sabemos disso? Tecnicamente, porque os fundos são cada vez mais altos. Vejam aqui, ó. Papel sobe, testa fundo, sobe de novo, arma um topo duplo. Olha aqui, topo aqui, desaba. Então nós podemos entender que tudo isso aqui é uma onda 2 complexa, tá? Perna de alta, onda 2 complexa e uma onda 3. Eu imagino que quem está surfando essa onda 3, muitos já devem estar colocando aí os lucros no bolso, tá? Porque ele se aproxima de uma resistência. 7 com 24 é resistência e depois 7 com 57 é a resistência dada por esse topo, ok? O papel é um gráfico bom, tá? No entanto, ele precisa entrar agora, não é o momento, está fora de timing, teria que esperar uma correção aqui. Correção até 6,78 ou até 6,37 ou até 6,50. 6,50 são os topos rompidos. Então, é uma região também de suporte. Se retornar até ali, pode ser um ponto de entrada, dependendo do perfil de risco de cada um, dependendo da metodologia que cada um de vocês usa. Açaí. Por que eu destaquei esse gráfico? Vejam aqui comigo, ó. Papel desaba, tá? E faz um novo fundo, sobe, acumula, praticamente aqui acumulado, né? Então, gente, se romper esse retângulo aqui, né? Se romper essa onda 2 aqui, na minha opinião, pode ser um papel que pode entrar aí pode valer uma entrada, tá? Claro, tomando toda a cautela com o momento atual do mercado, papéis altamente voláteis, temos redução da liquidez, né, final de ano, tem que tomar uma série de cuidados. Tecnicamente, se romper aqui 15,
pode ser um ponto de entrada, com alvos onde? Um alvo naquele topo, 16 com 15, ó. Tá? Vejam que a média de 9 já cruza para cima de média de 21, quer dizer, a média do especulador, que é mais rápida, né? Já aponta para cima. A de 9 aqui estabilizou, parou de cair. O que esse papel precisa é, se romper aqui, o volume aumentar. Se o volume está muito baixinho, né? Então, deixo aí para vocês avaliarem, né, de acordo com o perfil de risco. Por favor, não entendam como recomendação, só quem pode recomendar é analista. E então tomem aí os seus cuidados, tá? Esse é um gráfico interessante, açaí 3. Vou ver agora alguns pedidos. Azul 4. Olha, pessoal, o azul 4 é um gráfico que pode ficar interessante se ele continuar subindo aqui, ó. Vejam, ele fez uma perna de alta, testou o fundo. Será que vai armar pivô e vai subir fazendo uma onda 3 para cima? Para isso ele vai ter que romper. Então, compras só e somente só se romper 27 com 26, se romper esse topo. A primeira resistência, na minha opinião, 29, primeira resistência é importante, né? 29,85, dada por esse topo aqui, tá? Tem que ver o que nós podemos ver aqui como positivo, né? É que a média de 9 cruzou para cima da média de 21. Isso é bem positivo, tá? Então, a minha opinião sobre azul era essa. Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal de azul. Tocou numa região de resistência, que é a média de 9 no semanal. No semanal a situação continua bem ainda do ponto de vista gráfico ruim, né? Tá? Aqui o papel teria que armar um pivô e aumentar o volume aqui para a gente entender que ele vai ficar de novo interessante. Teria que romper ali 27 com 25, né? Tá? Nesse tempo gráfico o papel não está interessante, ao contrário do gráfico diário, que é mais interessante, né? PRML3, setor de shoppings. Na última sexta, o papel deixou aqui uma vela de forte alta com volume crescente. Isso chama a atenção da gente, tá? Mas compras, na minha opinião, só e somente só se o papel romper 8,75. Tem que romper essa resistência e tem que romper essa resistência, tá? Depois dessa queda enorme aqui, né, de junho até outubro, o papel vem fazendo fundos mais altos. Isso é importante, tá? Compra aqui que eu falei, né, nessa faixa aqui, só se o volume também aumentar ou se mantiver alto. Olhem sempre o volume na hora do rompimento. O volume é o que justifica a tendência, tá, pessoal? CVC B3. CVC é um papel que tem que tomar cautela, né? O setor de turismo, de novo, aí, com a variante Omicron, pode ser impactado novamente, então está muito volátil, né? Aqui, por exemplo, o papel caiu 9%, depois caiu 6%, né? Ali no começo de meados de novembro, depois vem subindo forte de novo, né? Após fazer um novo fundo no começo do mês, dezembro, sobe forte, agora testa o fundo e deixou aqui quase um martelo, né? Com um volume maior na sexta. Vamos ver, o papel vai ter que subir e romper 16,61. Na minha opinião, o ponto de entrada é aqui 16,61, desde que o volume esteja alto ou crescente e desde que não seja naquela faixa de horário entre 10 e 11, que tem ali o preço está muito volátil e tem pouca liquidez. Então, se o papel romper aqui, tem resistência em 17,10, dada por esse topo, e depois a próxima, na minha opinião, lá em 18,61, dada por esse topo deixado em novembro. Certo? Sobre CVC B3 era isso, está num ponto de suporte. Tá? Agora vamos ver NTCO3. NTCO3. Olha, Natura, gente, um outro papel que despencou lá da faixa dos 60, né? Caiu aqui para 25. Vejam que o papel respeitou um suporte nessa faixa de R$ 25. Fez um fundo duplo, né?
O topo duplo é aquela figura mais ou menos aqui, ó, topo, topo, né? A gente fala quando tem topo duplo, ou aqui no caso seria um triplo, né? O papel desaba, tá? Quando tem um topo duplo, significa o quê? Que ele respeitou o suporte. E aí vem uma alta considerável, geralmente, tá? Muito bem, o papel sobe, veio até as médias. Na minha opinião, esse papel precisa fazer o quê? Olha, o volume foi mais alto, tá? No gráfico diário, esse papel, o ideal aqui é que ele continue, é que ele rompa, né? Tem vários pontos de resistências para ele romper. 28,39, 29,56, 29,94 e depois aquele topo ali, ó. 30,99, né? 31 até 31,80, esse topo aqui, ó. Certo? Bom, ele até pode fazer uma correção aqui dessa perna de alta. O ideal é que, se houver uma correção, 27,08, tá? E aqui volte a subir. Certo, pessoal? Acho que vale a pena colocar no radar. Lá no semanal, nesse papel, a gente vê aqui. Vamos limpar um pouquinho essa aqui, né? A gente vê o papel fazendo o quê? Deixando um martelo num fundo, né? Olha aqui, ó. Tá? Martelinho. E o volume não ajudou muito, né? Mas tecnicamente, martelo no fundo, ele busca a primeira média mais rápida, 31,12, a média de 9 períodos no semanal. Então aqui seria um alvo, tá? 31,12, que é um bom alvo, né? Lembrando que seria apenas um repique, tá? Depois, Banco Pan. Houve também um pedido para estudarmos o Banco Pan. Banco Pan e várias outras fintechs. O Banco Pan, embora seja o banco, a gente considera uma fintech. Empresas que demandam intensivamente muito capital são empresas que são muito afetadas com o aumento da taxa de juros. Aí entram as empresas de tecnologia. Fintech é uma empresa de tecnologia. Então, a Localweb, TOTS, várias outras empresas do setor que a gente pode enquadrar lato sensu, tecnologia, e-commerce, né? São empresas que são muito sensíveis à alta dos juros. Juro aumentando, essas empresas desabam forte, né? Banco Pan sofre, entre outros motivos, por isso, tá? Uma fintech. O juro alto derruba esses papéis. Isso acontece também lá nos Estados Unidos, né? No índice Nasdaq, né? A gente observa, não cai tanto quanto aqui, obviamente, né? Mas tem sofrido cada vez que o mercado faz uma leitura de que o Banco Central de lá vai aumentar a taxa de juros, tá? Gente, com relação a BPAN, a solicitação aqui está comprado, né, para o médio prazo. O ideal seria olhar o gráfico semanal, tá? O que eu posso dizer nesse tempo gráfico? Olha, deixou uma vela de uma queda considerável, né, 21% na última semana, e buscou um ponto de suporte importante, tá? Muito importante ali em 10,28, tá? 10,28, isso aqui, ó. Isso aqui é um suporte. Observe que foi um fundo, né? Na primeira onda da pandemia, foi um fundo, foi um fundo aqui em março, foi um fundo em março e foi um topo em dezembro do ano passado, foi um topo em agosto do ano passado, tá? São topos que o papel rompeu. Quando ele cai, ele tende a encontrar suporte naqueles topos rompidos. Então, tudo isso aqui é uma faixa muito importante, é um suporte muito importante. Grava isso, viu? 10 com a região de 10,28 é um suporte importante. O ideal é que ele não perca esse suporte. Se perder, pode cair ali para a faixa dos 9,08. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma hipótese. Tá? O ideal é que esse papel se recupere, né? E volte de novo a deixar um candle aqui, um martelo, de repente. Tá? Nesse tempo gráfico aqui,
O papel testa então o suporte, praticamente aqui acumulado, né, desde novembro. E se esse papel, para ele voltar a subir, para sinalizar que ele volta a subir, ele vai ter que romper 13,76. E aí ele encontra resistência onde? 15,65. Tá? Vamos seguir acompanhando, né? O papel já está bem descontado, né? E ele acabou de fazer um repique até a média de 9. Observe a média de 9, que é essa linha roxa mais fraca. Observe que ele toca na média de 9, volta a cair. Toca na de 9, volta a cair. Isso vem se repetindo desde agosto. Vamos olhar o gráfico diário de Bpam. Vamos limpar isso aqui. Vamos aqui, remover. Olha só. O Banco Pan tentou ensaiar uma alta, fazendo fundos cada vez mais altos. Por algum motivo aqui, não sei se foi só esse aumento nos juros, né? Mas o papel, então, subiu muito forte, 15%, depois desabou 8% e desabou 12%. Deixou um martelo, mas a força vendedora continua muito presente nesse papel. Vejam que ele está namorando com o perigo aqui, ó. Tá? O ideal é que esse papel volte a subir. Se ele voltar a subir nesse tempo gráfico, 11,53 é resistência. Depois 11,77 também é uma resistência bem importante. Tá? Então fica atento aí se o papel vai... O ideal é que ele faça aqui, arme um pivô. Tá? Faça uma perna de alta, arme pivô e volte a subir numa onda 3 para cima. E aí ele chega aqui na resistência de 13,70. Isso aqui é uma resistência. Tá? O que era positivo para esse papel, ele começou, voltou para a média de 9, né? A linha roxa mais fraca ficou em cima da média de 21. Isso era positivo. Veja que a média de 9 apontava para cima e agora voltou a cair. Tá? Então tem que tomar uma certa cautela com esse papel, né? Porque ele parecia que ia inverter a tendência, ó. Que era queda, ia passar a ser alta e agora voltou a cair forte de novo. Tá? Tem que tomar um certo cuidado, porque ele não deixou nenhum sinal positivo aqui, né? Vamos ver se ele se segura ali em 10,29. Espero ter esclarecido. Por favor, não entenda isso como recomendação, né? E vamos terminar com IRB e Magazine Luiza. IRBR3. IRB. O que a gente pode dizer desse papel? Para mim, numa frase. Para continuar subindo, vai ter que romper R$ 44,50. Esses dois topos aqui. Tá? O que é positivo aqui? A média de 9 cruza para cima da média de 21. E a média de 21 já começa a ficar inclinada para cima. Isso é positivo. Tá? Pela primeira vez desde no começo de novembro, o papel, os candles ficam acima da média de 21. Isso também é positivo. Vejam que o volume já volta a aumentar um pouco. Também é positivo. Tá? Mas compras somente se romper aqui. Caso o papel rompa aqui com volume crescente, pontos de resistência 4,65, 4,76 e depois o topo, né? 5. Tá? Não estou dizendo que ele vai buscar o 5, estou dizendo que é uma hipótese caso o papel rompa essa faixa aqui de resistência com volume alto ou crescente. E vamos terminar com MGLU3, Magazine Luiza, papel aí que vem sofrendo barbaramente, né, com a questão macroeconômica, aumento de juros, isso impacta na questão das vendas e também tem ainda o aumento dos juros, é um papel de e-commerce, né? Alto papel de tecnologia praticamente hoje, uma varejista de e-commerce. Olha aqui, ó, 5,63, tocou naquela região ali, voltou a subir, tá? 5,63 é praticamente o ponto ali de, vamos ver aqui, ó, a mínima, né? 5,62. 5,62 o papel ele perdeu o fundo, né, pessoal? Ele perdeu o fundo lá do momento mais grave da primeira onda da pandemia, que foi em
ali em março do ano passado, quando ele tinha um fundo ali na região dos 6,60, né? 6,23, esse fundo aqui, ó. E o papel perde esse fundo. Isso tecnicamente é um problema, tá? Porque ali era um ponto de suporte importante, né? Muito bem, toca naquele fundo, volta a subir. Veio até onde? Até a média de 9, média do especulador. Toda vez que toca na média de 9, veja, eles faz um repique até a média de 9 e volta a cair. Faz um repique. Será que vai voltar a cair de novo? Tá, olha aqui, ó. Faz um repique e volta a cair. Isso tem ocorrido, esse padrão, desde o começo de novembro. Tá? Vamos ver. O ideal é que esse papel fizesse o quê? Para quem quer aproveitar repique, talvez já não dê mais tempo, porque já tocou num ponto de resistência. Próxima resistência, na minha opinião, 7,33. Tá? O ideal é que esse papel faça um teste de fundo e volte a subir numa onda 3 para cima. Onde é que a gente vai ver isso? Lá no gráfico de hora em hora. Tá? Então, aqui no gráfico de hora em hora, o ideal é que esse papel, ele já fez, né? Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo, volta a subir. O timing da operação foi aqui, ó, 6,51. Tá? Já tocou num ponto de resistência, né? 6,72 é resistência, porque isso aqui é um topo. Ok? O ideal é que esse papel voltasse de novo a cair um pouquinho, de repente até 6,59, né? Ou até a média, né? 6,41 no gráfico de 60, no gráfico de hora em hora, e depois voltasse a subir. Tá? Temos um zigue-zague já para cima aqui, mas não é suficiente. Aqui nesse tempo gráfico diário ele também tem que fazer um zigue-zague para cima. Por enquanto temos somente uma perna de alta, ele tem que testar fundo e voltar a subir. Tá? E lá no semanal, o que nós vimos? Um martelinho. Tá? Vamos limpar aqui esse gráfico, olha aqui, ó. Um martelo. Um martelo no fundo, para quem estuda candlestick, o nome disso é estudo de padrão de candlestick, né? Dessas velas. Martelinho no fundo significa o quê? Ele sinaliza que nós podemos ter uma alta. Essa alta, se houver, na minha opinião, 9,36, que é onde temos a média de 20, a média de 9 períodos. Tá? O martelo, na minha opinião, ele por si só não basta. Ele vai ter que ter um candle aqui o confirmando, ou seja, um candle de máximas maiores que essa máxima do martelo e mínima maior que essa mínima do martelo. Tá, pessoal? Mas acho que é interessante ficar de olho, porque podemos ter um repique no gráfico semanal, ou seja, ao longo das próximas semanas. Isso é bem interessante. Tá? É a única notícia positiva no gráfico de Magazine Luiza neste momento. Uma ótima semana a todos vocês. Nos vemos no próximo domingo. A gente aqui não vai parar, vamos continuar fazendo o nosso estudo. Tá? Então, nos vemos no domingo que vem. Até lá.